E se os traços que definem um assassino em série fossem exatamente os mesmos que levam um CEO ao topo do sucesso? Pois é, essa é a linha tênue e bem desconfortável que a gente vai investigar agora, mergulhando nesse universo complexo e, convenhamos, super mal compreendido da psicopatia. Olha, essa frase diz tudo, né? A ideia de que por trás de uma fachada de total normalidade pode existir uma mente que funciona com regras completamente diferentes é de arrepiar, para dizer o mínimo. Ok, vamos pensar nisso a fundo. É exatamente para quebrar esse estereótipo. Porque, pensa bem, os mesmos traços podem levar uma pessoa para caminhos radicalmente opostos. A linha que separa a sala da presidência de uma cela de prisão pode ser bem mais fina do que a gente imagina. Então, para começar, a gente vai desmontar aquela imagem clássica, sabe? E revelar uma realidade bem surpreendente sobre quem de fato pode ter esses traços. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: psicopatia não é uma chave de liga e desliga. Não é sim ou não. É um espectro, uma escala. Imagina uma régua, onde cada um de nós está em algum ponto. A grande maioria, felizmente, está bem longe daquela zona vermelha, né? E para a gente entender de verdade as diferenças nesse espectro, vamos usar uma analogia que, olha, é perfeita. A de uma mesa de som. Imagina só, os traços de personalidade são como aqueles botõezinhos deslizantes, os sliders, numa mesa de som. Todos nós temos os mesmos canais. Tem o canal da crueldade, do destemor, da impulsividade. A sacada é como a gente ajusta o volume de cada um. É a combinação, a mixagem final desses volumes que vai definir se o resultado é uma obra de gênio ou um desastre criminoso. Olha só alguns desses sliders principais. Tem o destemor. Pô, essencial para um cirurgião numa operação delicada, ou para um CEO que precisa tomar uma decisão arriscadíssima. A crueldade, que vamos ser sinceros, pode ser útil para demitir alguém sem pestanejar. A falta de empatia, que ajuda a manter o foco total sob pressão. Cada um desses traços pode ser aumentado ou diminuído. A pergunta de $1 milhão é: qual é a mixagem que sai no final? Agora vamos colocar os dois lado a lado e ver como essa equalização dos traços leva a futuros mas tão diferentes. Esse gráfico aqui, nossa, ele resume tudo. Olha só a barra do criminoso. O slider do comportamento antissocial, que é tipo impulsividade e agressão, tá lá no talo, no máximo. Agora, olha o funcional. O mesmo slider tá lá embaixo, bem baixinho. Em vez disso, o psicopata funcional sobe o volume e outras coisas, tipo foco, poder de persuasão, a mixagem, como a gente vê, é outra história. Então, o que separa um do outro, basicamente, é isso aqui. O psicopata que se dá bem usa aquela frieza toda para focar em objetivos de longo prazo. Já o criminoso, ele não consegue. Ele cede ao primeiro impulso. É a diferença entre, sei lá, passar anos construindo um império e cometer um crime por uma grana rápida, na hora. Essa comparação entre cobra e pitbull é genial para entender isso. Vamos olhar aqui na tabela. A cobra, que seria o funcional, é fria, calculista, focada, remorso quase zero. Agora, o pitbull, o disfuncional, é o oposto. Ele é explosivo, reage na hora, muitas vezes por medo. A cobra dá o bote de forma planejada. O pitbull ataca sem pensar. Mas de onde vem tudo isso? Por que esses traços existem? A resposta, acredite se quiser, pode estar lá atrás, no nosso passado evolutivo. Uma herança de quando o mundo era um lugar bem mais perigoso. Pensa com a gente. Lá no passado, na pré-história, o medo era vital. Era um mecanismo de sobrevivência. O nosso ancestral que se assustava com qualquer barulhinho no mato tinha mais chance de escapar de um predador, de um tigre-dente de sabre e, claro, de deixar descendentes. Nosso cérebro foi programado para ter medo. Aí vem a pergunta que muda tudo. Hoje em dia, a gente não tem mais tigre-dentes de sabre por aí. Os perigos são outros, né? É uma crise na bolsa, uma apresentação mega importante no trabalho. Será que esse nosso sistema de alarme, que veio lá da pré-história, não está sensível demais para hoje? Será que no mundo de hoje, não ter medo ou ter menos medo não virou uma vantagem? A explicação para isso está aqui, ó, na nossa cabeça, na neurologia. Num cérebro, digamos, normal, a amígdala, que é tipo o nosso centro do medo, acende que nem uma árvore de Natal em situação de estresse. Já no cérebro de alguém com traços psicopáticos, essa mesma área quase não reage, fica bem mais quieta. E qual o resultado disso? Calma, frieza sob pressão, a pessoa consegue tomar decisões lógicas enquanto todo mundo ao redor está em pânico. Ok, agora a gente entra na ferramenta talvez mais sofisticada e também mais perigosa, que existe no arsenal psicopático, o jeito único que eles têm de lidar com a empatia. Primeiro, vamos falar da empatia quente. Essa é a empatia que a maioria de nós conhece, sabe?
É quando a gente vê alguém chorando e sente aquele aperto no peito. É sentir com a outra pessoa. É uma conexão emocional, visceral mesmo. Mas existe outro tipo, a empatia fria. E essa é completamente diferente. Ela é puramente intelectual, analítica. É a capacidade de saber o que o outro está sentindo, mas sem sentir junto. É como ler um manual de instruções sobre as emoções de alguém, entendendo o que causa o quê, mas sem se envolver. Então, o resumo da ópera é o seguinte: o psicopata tem uma deficiência enorme na empatia quente, mas ele pode ser um mestre na empatia fria. Ou seja, ele não sente a sua dor, de jeito nenhum, mas ele sabe exatamente qual é a sua dor, onde ela aperta e, principalmente, como usar isso a favor dele. E é isso que o torna um manipulador tão eficaz. Chegando no final, fica muito claro que esses traços não são, por si só, bons ou ruins. Eles são como uma espada de dois gumes. São ferramentas super poderosas e o resultado final depende totalmente de quem está segurando. Essa analogia do carro esportivo é perfeita para isso. Pensa num carro super potente. Nas mãos de um piloto experiente, ele pode salvar uma vida. Agora, esse mesmo carro, nas mãos de alguém irresponsável, pode causar uma tragédia. A ferramenta é a mesma. O que muda é quem está no volante, é o controle, o contexto. Então, talvez a questão não seja ser um psicopata, mas sim saber usar o método psicopata quando a situação pede. O grande segredo, ao que tudo indica, é conseguir ligar esses traços, a frieza, o destemor, o foco total quando precisa. Mas, e isso é o mais importante, conseguir desligar tudo depois. A chave é você controlar a mesa de som e não deixar que ela controle você. Isso nos deixa com uma última pergunta, para a gente refletir. Na nossa sociedade que recompensa tanto quem corre riscos, quem é competitivo até a crueldade, quem tem aquele charme superficial, onde é que termina a vantagem competitiva e onde começa o perigo? Qual é a linha final que separa o líder visionário do predador social? Fica aí a reflexão.